O anime começa apresentando a história de um mundo criado por uma deusa, onde conviviam 9 raças diferentes: Dragonutos, Elfos, Onifolk, Anões, Demonkin, Elfos Negros, Centauros, Povo Fera e Humanos. Entre eles estava Light, um jovem humano que sonhava em se tornar aventureiro para dar uma vida melhor à sua família. Determinado, ele se despediu de sua cidade natal e partiu em busca de dinheiro e poder. Ao chegar a uma grande cidade, Light foi empurrado pela multidão, mas continuou seguindo seu caminho até encontrar a Guilda dos Aventureiros. Assim que entrou, apresentou-se à recepcionista, que perguntou se ele queria se registrar como novo aventureiro. Ele confirmou, e a mulher explicou que todo iniciante começava no rank mais baixo, o rank F, perguntando em seguida se ele possuía alguma habilidade especial. Light contou que tinha uma habilidade chamada Gacha Ilimitado, capaz de invocar cartas aleatórias. Para demonstrar, ele ativou o poder e fez surgir um garfo torto. A recepcionista ficou sem reação. Tentando se justificar, Light disse que o gacha era útil, mas ao continuar os testes, só conseguiu invocar uma maçã podre e um pedaço de pão mofado. Envergonhado, explicou que normalmente aquilo não acontecia. A recepcionista confirmou que ele realmente se encaixava no rank F. Depois de receber seu cartão de aventureiro, Light pediu algumas missões. Ela o orientou a olhar o quadro de tarefas, mas percebeu pelo olhar dele que o garoto não sabia ler. Com isso, ofereceu-lhe as missões que ninguém queria pegar: cortar grama, carregar terra e recolher lenha, avisando que o pagamento seria baixo. Mesmo assim, Light aceitou as tarefas simples com alegria. Após um longo dia de trabalho pesado, conseguiu dinheiro suficiente para alugar um quarto em uma pousada. No entanto, antes que pudesse descansar, 3 homens fera o cercaram, derrubando-o e rindo dele. O líder pegou o dinheiro que ele havia ganho, zombando por causar tanta confusão por tão pouco. Light pediu para que o deixassem em paz, mas o homem-lobo o acertou com um soco, jogando-o no chão. Rindo, o grupo se afastou, deixando-o ferido e humilhado enquanto a multidão o ignorava. Entre todos, apenas uma elfa se aproximou para ajudá-lo. Gentilmente ela o abraçou para acalmá-lo, ignorando os olhares e risadas em volta. Surpreso com a atitude dela, Light permitiu que o ajudasse. A elfa se apresentou como Sasha, integrante da Concord of Tribes, um grupo de aventureiros formado por representantes das 9 raças. Ao lado dela estavam Garou, um homem-fera, e outros companheiros: Drago, Diablo, Oboro, Naano, Sione e Santor. Sasha explicou que faltava apenas um humano para completar o grupo, e Garou contou que o objetivo deles era criar união entre todas as raças, lutando contra o preconceito e construindo um mundo mais justo. Light ficou emocionado por precisarem dele e aceitou o convite com entusiasmo. Pouco tempo depois, o grupo começou a explorar uma masmorra chamada Abismo. Durante a jornada, cobras gigantes surgiram e atacaram Light. Drago o protegeu com rapidez, enquanto Sasha eliminou outra serpente com seu arco, advertindo-o para ter mais cuidado. Sentando-se ao lado dele, tratou seus ferimentos com delicadeza. Os outros começaram a provocá-la por agir de forma tão protetora. Envergonhada, Sasha tentou disfarçar, dizendo que estava apenas cuidando de um companheiro de equipe, mas o grupo continuou rindo, deixando-a corada. Drago tranquilizou Light, dizendo que preparar um bom chá já era contribuição suficiente. Entre brincadeiras, todos seguiram mais fundo na masmorra. Quando chegaram a um beco sem saída, Drago pediu que parassem. Light achou que fariam uma pausa e começou a preparar o chá, mas Drago interrompeu dizendo que não precisavam dele, porque estavam o expulsando do grupo. Light acreditou que fosse uma piada, mas Drago manteve a expressão fria. Garou confirmou, afirmando que não precisavam mais dele. Sasha, que antes demonstrava carinho, agora olhava com desprezo. Sione e Naano também zombaram, chamando-o de inútil, enquanto Diablo e Oboro se sentiam aliviados por se livrar do que chamavam de peso morto. Confuso, Light perguntou por que estavam sendo tão cruéis depois de toda a gentileza que demonstraram. Garou revelou que tudo havia sido fingido. Eles só queriam que ele entrasse no grupo. Quando Light perguntou o motivo, Drago explicou que o recrutaram por causa de sua habilidade especial, acreditando que ele fosse um maestro capaz de invocar poderes valiosos. Mas, ao perceberem que o gacha ilimitado não servia para nada,
decidiram se desfazer dele. Light tentou argumentar, dizendo que mesmo sua habilidade sendo imprevisível, ele ainda podia ajudar. Mas Garou apenas riu, chamando-o de fracasso e dizendo que um humano sem talento não tinha lugar entre eles. Assim, abandonado e desiludido, Light percebeu que todo o companheirismo do grupo não passava de uma farsa. Sasha achava que já tinham demorado demais para se livrar dele. Sentiu um enorme alívio, mesmo sabendo que poderiam obter o sangue de um maestro. Só de imaginar um casamento com alguém tão inferior quanto Light, o corpo dela se arrepiava por completo. Light ficou sem reação diante do que ouviu, e Drago resolveu encerrar o assunto de vez. Ele ordenou que Garou desse fim ao garoto antes que outros aventureiros aparecessem, e só então Light percebeu o verdadeiro perigo em que estava. Ao ver o olhar ameaçador deles, Light entendeu que pretendiam matá-lo. Drago afirmou que receberam ordens para eliminar qualquer problema em potencial. Garou sacou as garras de Wolverine e avançou, cortando o rosto de Light. O garoto ficou desesperado ao ver o sangue escorrendo. Enquanto o grupo o observava friamente, ele correu gritando, tomado pelo medo. Garou zombou, dizendo que ele podia correr à vontade, pois acabaria virando comida para os monstros do abismo. Mas Sasha disparou uma flecha que atingiu sua perna, impedindo qualquer fuga. Light caiu no chão e Garou se divertiu com a dor dele. Deu-lhe um chute forte no estômago, jogando-o um pouco mais para frente, e continuou batendo sem piedade, até que Sasha o interrompeu, lembrando-o de que precisavam fazer tudo parecer um acidente. Então, Garou ergueu a garra para o golpe final. Diante da morte se aproximando, Light rastejou, tentando de qualquer forma continuar vivo. Garou se animou com a cena, observando o garoto fraco lutar pela própria vida. De repente, a mão de Light tocou uma armadilha de teletransporte. Drago gritou para Garou matá-lo antes que o feitiço se ativasse, mas a armadilha o envolveu em luz e o transportou em segurança antes que pudessem alcançá-lo. Light abriu os olhos em outro ponto da masmorra. Ainda gravemente ferido, acreditava que seria devorado por algum monstro a qualquer momento. Aquele momento de desespero o fez pensar na família, e lágrimas escorreram pelo seu rosto. Lembrou-se da bondade inicial do grupo Concord of Tribes e não conseguia entender como haviam se tornado tão cruéis. A raiva tomou o lugar da tristeza. Ele nem sabia o que era esse maestro que mencionavam, nem de quem tinham recebido a ordem de matá-lo. A confusão virou fúria, e Light jurou se vingar. Determinado, ele se levantou, mas ouviu um som atrás de si. Quando se virou, viu um monstro de nível 1000 o observando atentamente. Light se perguntou o que uma criatura tão poderosa fazia ali e percebeu que a armadilha o teleportou para o nível mais profundo do abismo. O monstro se aproximava, e ele começou a pensar em uma forma de escapar. Desesperado, ativou sua habilidade de gacha ilimitado, invocando um grande círculo mágico diante de si. Surpreso, Light viu o círculo liberar uma aura intensa, e em seguida surgir uma garota vestida como empregada. Em um piscar de olhos, ela destruiu o monstro completamente. Diante do olhar atônito de Light, a garota limpou todos os restos da criatura com um simples movimento de braço. Ela se aproximou e se ajoelhou diante dele, curando cada um de seus ferimentos com magia. Pediu desculpas por agir sem permissão, dizendo que não suportava vê-lo machucado, e pediu humildemente que ele revelasse seu nome. Light se apresentou. Encantada, a garota repetiu o nome dele várias vezes e declarou que, segundo o código de honra das empregadas, jurava lealdade total a ele. Sem entender quem ela era, Light perguntou seu nome, e ela respondeu ser May, a donzela sempre buscadora, de nível 9999. May explicou que era uma carta super ultra rara do gacha ilimitado de Light. O garoto afirmou que seu gacha só produzia lixo e achava impossível alguém tão incrível ter vindo dele. May respondeu que era apenas uma simples empregada e pediu que ele a chamasse apenas de May. Diante do olhar triste dela, Light concordou. Ela sorriu e agradeceu. Logo depois, pediu para examinar a habilidade de gacha dele, e Light ficou surpreso ao descobrir que ela possuía a habilidade de avaliação. May explicou que essa era apenas uma de suas muitas habilidades e pediu permissão para analisar a energia dele. Quando Light aceitou, os olhos dela brilharam enquanto examinava o fluxo mágico, revelando várias camadas de proteção escondidas. May ficou impressionada com o poder da habilidade.
Disse que o gacha parecia inútil porque Light o usava em lugares sem mana. No abismo, no entanto, a enorme concentração de energia mágica alimentava o gacha, aumentando suas chances de conseguir cartas raras. Ela explicou os níveis do gacha ilimitado, indo do mais alto, extra raro e super ultra raro, até os mais baixos, normal e erro. Light ainda não compreendia bem. Então Mei contou que, na superfície, ele nunca teria boas invocações devido à falta de mana. Ela o elogiou por ter descoberto o potencial do gacha e arriscado entrar no abismo para tentar tirar uma carta rara, mas ressaltou que era algo extremamente perigoso de se fazer sozinho. Light contou que não tinha vindo sozinho. Havia descido com um grupo, mas eles o traíram e o torturaram. Ao se lembrar do que sofreu, Light começou a chorar, revelando tudo para Mei. Disse que só queria viver honestamente para ajudar sua família. Mei o observou com atenção, sentindo o peso da dor que ele carregava depois de tanta crueldade e traição. Por fim, Light caiu de joelhos, afirmando que jamais perdoaria aquelas pessoas cruéis que o feriram. Mai o envolveu em um abraço, tentando acalmá-lo. Nos braços dela, Light se tranquilizou aos poucos e parou de chorar. Com um olhar firme, Mai disse que talvez nunca compreendesse completamente a dor dele, mas que usaria toda a sua força para fazer a Concord of Tribes pagar pelo que havia feito. Light a encarou, surpreso, enquanto Mai prometia colocar diante dele a cabeça de cada um deles sem hesitar. Ele a deteve antes que seguisse com a ideia. Mai sabia que Light tinha um coração bondoso, mas acreditava que aquele grupo não merecia nenhuma piedade. Mesmo assim, Light respondeu que havia chegado a essa situação por causa de sua própria fraqueza. Ele declarou que não pretendia usar o poder dela para se vingar, e sim se tornar mais forte por conta própria e punir todos eles com as próprias mãos. Light pensou que Mai consideraria suas palavras ingênuas, mas quando se virou, a viu ajoelhada diante dele, prometendo apoiá-lo em tudo o que fizesse. Depois que Mai disse confiar completamente em suas habilidades, Light abriu um sorriso sincero. Ela respondeu com outro sorriso antes que Light ativasse novamente o gacha, buscando invocar outra carta poderosa no abismo. Enquanto o observava, Mai viu a determinação crescer no olhar dele. Cercado por uma energia densa, Light concentrou toda a mana do abismo, e enormes círculos mágicos começaram a brilhar ao seu redor, marcando o início de uma nova invocação carregada de poder. A história avança para 3 anos depois. Nas profundezas do abismo, Light havia erguido seu próprio reino, um lugar onde todos o respeitavam e admiravam. Ao caminhar pela cidade, um morador se aproxima para avisar que o estoque de salgadinhos está quase acabando. Light responde que vai avisar o administrador sobre o problema. Isso vem acontecendo porque a população cresceu muito nos últimos anos, e talvez fosse hora de revisar todo o sistema logístico do reino. Curioso, Light pergunta o que os outros membros do quarteto estão fazendo. Mei explica que todos estão cumprindo suas tarefas com empenho. Aoyuki, por exemplo, está em uma missão de exploração nas partes superiores do abismo, desenhando novos mapas. Light considera que essa foi uma ótima decisão, mesmo com as florestas da superfície repletas de monstros. Para uma domadora de criaturas como Aoyuki, aquilo não representava perigo. Em seguida, ele pergunta sobre o progresso de Ellie, e Mei responde que ela está indo muito bem, dedicando-se ao máximo para desenvolver novas magias de acordo com os grandes planos de Light. O rei comenta que há muitos projetos acontecendo ao mesmo tempo e espera que Ellie não acabe se sobrecarregando. Mei garante que não há com o que se preocupar, pois todos se sentem felizes por servi-lo. Logo, ele pergunta por Nazuna. Mei explica que ela está patrulhando os jardins do castelo, como de costume. Nazuna é especialista em combate corpo a corpo, mas fora isso, não havia muitas tarefas importantes para ela no momento. Light acha ótimo tê-la por perto, já que a presença dela deixa o castelo mais animado. Mais tarde, ao atravessar outro cômodo do castelo, Light é recebido por Jack. Mei o repreende, dizendo que ele deveria tratar o mestre com mais respeito. Mas Light apenas sorri e diz que está tudo bem, pois vê Jack como um irmão mais velho. Ele se despede de Mei e avisa que vai treinar. Os dois começam um intenso treino físico, trocando golpes com velocidade e precisão. Enquanto isso, Nazuna continua sua patrulha pelo castelo. Algumas empregadas a elogiam pelo bom trabalho e pedem um favor. Querem que ela confira um lugar muito importante e secreto, um local onde elas não têm permissão para entrar. Nazuna segue até o local indicado e bate à porta.
Para sua surpresa, quem aparece é Mei. Ela pergunta o que Nazuna está fazendo ali, no quarto do Mestre Light. Nazuna responde que está apenas cumprindo sua patrulha. Mei tenta mandá-la embora, afirmando que o quarto é seguro, mas Nazuna insiste e pergunta por que ela está ali dentro. Meio envergonhada, Mei lembra que é a empregada-chefe e que é seu dever garantir que o quarto do mestre esteja sempre impecável. Enquanto fala, Nazuna entra no quarto e comenta que a cama parece ter sido usada há pouco, como se alguém tivesse rolado e chutado os cobertores enquanto cheirava os travesseiros. Mei, nervosa, inventa uma desculpa. Diz que foi ela mesma quem fez aquilo, pois faz parte do seu estilo particular de arrumar camas. Nazuna fica curiosa e pede que ela explique melhor, mas Mei recusa dizendo que não pode revelar seus segredos profissionais. Nazuna acha aquilo incrível, como se fosse uma habilidade especial voltada apenas para tarefas domésticas, e diz que Mei realmente faz jus à fama de ser a primeira e mais importante invocação do Mestre Light. Mei respira aliviada por Nazuna acreditar em tudo sem desconfiar de nada. Antes de sair, Nazuna se lembra de uma mensagem das empregadas para Mei. Ela entrega uma carta que dizia: "Exigimos que todas as empregadas tenham o direito de limpar o quarto do Mestre Light. Você não pode monopolizar essa função. Vote sim para remover a tirânica chefe das empregadas." Mei suspira e diz que tratará disso mais tarde. Para agradecer, entrega algumas moedas a Nazuna, que sai animada para gastá-las. No mercado, ela se depara com diversas opções, mas não se deixa confundir. O estômago dela já sabe o que quer: dorayaki e leite. Mais tarde, Nazuna vai até a varanda do castelo e encontra Aoyuki ali. Ela pergunta o que a companheira está fazendo de volta, já que achava que ela ainda estava explorando as florestas da superfície. Aoyuki apenas responde com um miado. Nazuna, segurando seu dorayaki, diz que não vai dividir ele. Aoyuki mia outra vez. Nazuna comenta que pode continuar miando o quanto quiser, mas que ela não entende o significado daquilo. Pergunta se Aoyuki encontrou algum monstro forte durante a exploração e oferece ajuda, dizendo que, mesmo tendo sido convocada depois, se considera a irmã mais velha e poderosa. Aoyuki explica calmamente que não é nada disso. Ela apenas terminou o mapa solicitado por Mei e voltou para entregá-lo. Nazuna dá risada e a parabeniza com um tapa amistoso nas costas, antes de retornar à sua patrulha. Dessa vez, ela decide verificar a sala do trono. Fica triste por não ter visto o Mestre Light naquele dia, e sentindo falta dele, se aproxima do trono e se encosta nele, sonhando acordada. Acaba esbarrando em uma parte da decoração e a quebra. Apavorada, tenta encaixar o pedaço de volta e sai correndo do local. Enquanto isso, Light continua o treino com Jack, até que o companheiro sugere encerrar o treino e tomar um banho. Light concorda. Dentro da banheira, Jack comenta que o mestre já domina quase completamente o uso do próprio corpo como arma. Poucos no abismo conseguiriam enfrentá-lo de igual para igual, e na superfície, esse número seria ainda menor. Mesmo assim, ele o alerta para nunca baixar a guarda. Light entende o conselho. O mundo da superfície é cheio de mistérios, mas ele não tem intenção de se descuidar. Ainda há um propósito que precisa cumprir: sua vingança. Mais tarde, Mei reúne as empregadas por causa da carta entregue por Nazuna. As jovens se desculpam, dizendo que só queriam aliviar um pouco o trabalho da chefe, já que ela anda muito ocupada. Mei, porém, rejeita o pedido e as designa para limpar o corredor que leva até a sala do trono, à mão, sem magia nem ferramentas. As empregadas protestam, dizendo que seria impossível limpar um corredor tão grande assim. Mas Mei responde que é possível, e que o caminho de uma empregada começa com um único passo. Ela avisa que em breve partirá para a superfície em uma missão a mando de Light, e espera que todas mantenham o castelo impecável durante sua ausência. Nazuna caminhava pelas ruas da cidade, observando atentamente uma manopla que desejava comprar há tempos. Enquanto analisava o item, Ellie se aproximou, curiosa, perguntando o que ela estava fazendo ali e se havia ido procurar doces. Nazuna negou com firmeza, explicando que só estava admirando a manopla. Então, perguntou o que Ellie fazia na cidade, já que imaginava que ela estivesse ocupada com alguma construção ou inspeção. Ellie respondeu que havia terminado seus afazeres antes do previsto, por isso estava de volta. Em tom provocador, chamou Nazuna de idiota por não ter percebido algo tão simples. Nazuna se defendeu imediatamente, dizendo que não era idiota e podia provar, afinal, sabia todas as tabuadas. Mas ao tentar recitar a tabuada do número 1, errou completamente.
Diante disso, Ellie pensou que a estupidez da companheira realmente parecia não ter limites. Nazuna retrucou que pessoas que chamam os outros de estúpidos é que são as verdadeiramente estúpidas. A provocação surtiu efeito, e Ellie, irritada, respondeu que Light a considerava parte essencial do seu plano de vingança, diferente de Nazuna e seu cérebro minúsculo. Em tom de superioridade, comentou que dias atrás havia tomado chá com Light para discutir o andamento do plano, e que na próxima vez pretendia reservar um espaço privado para jantarem juntos, com um entretenimento noturno incluído. Nazuna achou aquilo injusto e disse que também queria tomar chá com Light. Ellie perguntou se ela queria apenas o chá, e Nazuna respondeu que sim, sem entender o motivo da pergunta. Ellie pensou consigo mesma que sim, havia algo mais quente do que o chá envolvido, e ficou em dúvida se Nazuna era apenas ingênua ou completamente infantil. Ignorando o tom provocador, Nazuna comentou que Ellie era incrível com magia, mas fraca em combate corpo a corpo. Disse que, caso precisasse, poderia contar com ela para qualquer luta. Depois disso, despediu-se e voltou à sua patrulha. Enquanto isso, as empregadas do castelo estavam revoltadas. A punição imposta por Mei parecia injusta, já que tudo o que queriam era limpar o quarto de Light. Na verdade, para poder sentir o cheiro dos lençóis e travesseiros dele. Reclamavam que a chefe das empregadas vivia sobrecarregada de tarefas e não entendiam por que ela não deixava ninguém mais cuidar daquele quarto. Lembravam que Mei foi a primeira invocada de Light e que demorou 3 meses até que Aoyuki fosse convocada como a segunda. Tomadas pela curiosidade e ciúmes, começaram a imaginar o que Mei poderia ter feito com Light durante aquele tempo sozinhos. As suposições foram se tornando cada vez mais ousadas, até o ponto de desejarem, com inveja e raiva, que uma maldição caísse sobre ela. Foi então que Mei entrou no quarto, tendo ouvido parte das palavras enquanto passava pelo corredor. As empregadas tentaram disfarçar, elogiando-a e usando um tom doce, mas sem sucesso. Por fim, confessaram que estavam com ciúmes da relação dela com Light. Mei suspirou e explicou que nos 3 meses anteriores à invocação de Aoyuki, o mestre Light havia passado todo o tempo lendo e praticando diferentes estilos de artes marciais. Não havia sobrado espaço para nenhuma das fantasias que elas estavam imaginando. Disse também que tinha ido até ali porque pensou que poderia ter sido dura demais ao mandar que limpassem todo o corredor, mas ao ver o comportamento delas, percebeu que estava enganada. Então, ordenou que limpassem também a sala do trono. As empregadas tentaram implorar por piedade, mas Mei apenas respondeu que poderiam limpar a sala no mesmo tempo livre que usavam para falar mal dela, exatamente como estavam fazendo antes de ser surpreendidas. Sem saída, as empregadas começaram imediatamente a limpeza da sala do trono. No entanto, uma delas acabou esbarrando na decoração quebrada por Nazuna, derrubando-a novamente. O barulho fez parecer que a pobre garota era a responsável pelo dano. Enquanto isso, Nazuna já estava deitada, fechando os olhos e desejando poder ver o mestre Light no dia seguinte. Na manhã seguinte, Light convocou Nazuna, Ellie e Aoyuki. Ao se encontrarem, ele fez um leve carinho em Aoyuki, o que despertou o ciúme das outras duas. Mas a reunião foi interrompida por um cão do inferno que surgiu diante deles. Só a presença da criatura fez Light estremecer, um reflexo dos traumas que ainda carregava do passado. As 3 garotas mudaram de postura instantaneamente, prontas para eliminar o monstro, mas Light as acalmou. Diante do poder que possuíam, aquele cão parecia apenas um filhote inofensivo. Então, Light revelou o motivo de tê-las reunido. Havia acabado de receber uma mensagem de Mei. Era o momento de colocar o plano em prática. A presa finalmente havia mordido a isca. Depois de 3 anos de preparação, chegou a hora de servir o primeiro prato da vingança. A cena então muda para a Federação dos Homens-Fera, na Cidade dos Lobos, onde Garou era praticamente adorado por seus semelhantes. Enquanto era reverenciado, Garou avistou um humano recolhendo lixo. Com um olhar de desprezo, o humilhou, cuspiu em seu rosto e mandou que sumisse de sua frente. Logo depois, ele seguiu até um bar, onde continuava sendo tratado como uma verdadeira celebridade, o orgulho das favelas do povo fera. Todos comentavam como havia passado de um órfão sem nome a um dos principais candidatos a se tornar o próximo líder dos Homens-Lobos. Seus seguidores o cercavam, cheios de admiração, sonhando em ser como ele. Garou, tomado pela própria fama, dizia que aquilo não era para qualquer um. Contava que, para alcançar o topo,
Era preciso confiar totalmente nos instintos e agarrar sempre os melhores trabalhos. Foi assim que, segundo ele, havia conquistado tudo o que tinha. Um dos subordinados perguntou se ele se referia a trabalhos como o de 3 anos atrás. Garou se lembrou da vez em que formaram um falso grupo chamado Concord of Tribes, mas evitou dar mais detalhes, considerando aquilo um segredo que deveria permanecer enterrado. Em sua mente, recordava-se de que aquele serviço havia sido excelente. Havia ficado famoso e rico após eliminar um jovem humano suspeito de ser um mestre. Nunca chegaram a encontrá-lo novamente depois que ele foi teleportado, mas Garou tinha certeza de que o garoto não teria sobrevivido naquela masmorra com suas habilidades medíocres. Porém, ao pensar nisso, seu semblante ficou sério. Perguntava-se o que exatamente eram esses tais mestres que as nações procuravam com tanta urgência. O simples pensamento fez sua cauda arrepiar, e ele percebeu que talvez fosse melhor não se envolver com algo tão enigmático. Decidido a afastar essas ideias, pediu mais bebida. Nesse momento, uma mulher apareceu, pedindo desculpas pela interrupção. Era May. Ela perguntou se ele era Garou, da Concord of Tribes. O homem confirmou com um aceno. May se apresentou como uma empregada que havia jurado lealdade absoluta ao mestre Light. Contou que ele possuía sangue nobre e que ela o procurava havia muito tempo. Somente recentemente havia descoberto que Light tinha se juntado ao grupo Concord of Tribes e explorado o abismo. Ela então pediu que Garou a levasse até o último lugar onde Light havia sido visto. O homem-lobo estranhou, questionando se ela tinha noção do perigo que era aquele local. May respondeu que não seria um pedido sem recompensa, e abriu uma maleta repleta de barras de ouro. Garou percebeu de imediato que aquilo tinha cara de armadilha, mas ao julgar que ela era apenas uma humana frágil, aceitou o acordo. Fingiu boa vontade, dizendo que se fosse para ajudar um antigo companheiro de grupo, faria o possível. Um mês de caminhada depois, May já mostrava sinais de exaustão. Enquanto ela seguia cansada, Garou tramava em silêncio. Planejava levá-la até a camada intermediária do abismo para cometer atrocidades contra ela. Quando chegaram, ele contou que um monstro havia atacado Light naquele ponto. Disse que o rapaz, ferido, caiu e foi sugado por uma armadilha de teletransporte. May se ajoelhou e começou a orar por seu mestre. Atrás dela, Garou e seus capangas já bloqueavam a única rota de fuga, impedindo qualquer chance de escapar. De repente, a expressão de May mudou completamente. Ela murmurou que era realmente lamentável, traído por companheiros e abandonado para morrer em um lugar frio e úmido. Disse que, se estivesse ao lado dele desde o começo, jamais teria deixado que aquilo acontecesse. Garou deu um passo para trás, surpreso. Apenas os membros da Concord of Tribes e os altos líderes das nações sabiam o que havia ocorrido naquela missão. Assustado, ele gritou, perguntando para quem ela trabalhava. May respondeu friamente que a única pessoa a quem devia lealdade era seu senhor Light. Com ódio, ela declarou que o faria ver a cor das próprias entranhas. Uma aura poderosa começou a emanar de seu corpo, tão intensa que fez Garou tremer. Ele entendeu na hora. Aquela mulher pretendia matá-lo. Mas antes que o ataque começasse, uma voz ecoou pelo local. Light apareceu dizendo que já bastava. Afirmou que Garou era sua presa. O homem-lobo ficou sem palavras ao ver que Light ainda estava vivo. O garoto, com uma calma quase provocante, disse que tinha voltado para se vingar depois de 3 anos. Garou começou a rir, zombando da ousadia. Perguntava-se como um simples humano de nível 15 ousava desafiá-lo, um homem-lobo acima do nível 150. Não fazia ideia de como Light havia sobrevivido, mas agradecia pela oportunidade de matá-lo pessoalmente. Garantiu que, ao tomar seu corpo, se tornaria o maior entre todos os homens-fera. Light respondeu que Garou certamente tinha muitas dúvidas, mas Garou apenas se gabava, dizendo que Light e sua empregada não poderiam fazer nada. Até seus subordinados, afirmava ele, estavam acima do nível 130. Garou ainda tira sarro de Light, dizendo que ele tem uma habilidade horrível, deduzindo que só conseguiu sobreviver porque foi salvo pela garota humana. Então ele deu a ordem de ataque. No entanto, antes que seus capangas chegassem perto de Light, May os eliminou instantaneamente. Light agradeceu a sua empregada e pediu que bloqueasse a saída. Os capangas restantes ficaram aterrorizados, dizendo que a única coisa que haviam visto foram as cabeças sendo arrancadas. Garou, tomado pelo medo, tentou acalmá-los, dizendo que aquilo havia sido apenas um golpe de surpresa e que não poderiam perder para uma raça inferior. Ao ver aquela cena, Light comentou que Garou continuava o mesmo de sempre,
preso à ideia de que os humanos eram inferiores. Quis saber se ele nunca tinha considerado a possibilidade de que, na verdade, os fracos eram eles. Garou começou a zombar dos humanos e mandou Light olhar para o seu nível. O garoto então explicou que cada raça possuía um limite próprio de crescimento, e que esse era o principal motivo da discriminação e do desprezo pelos humanos. Garou respondeu com arrogância, dizendo que sua espécie simplesmente havia nascido superior. Light, mantendo a calma, questionou como ele explicava então as duas cabeças no chão. Garou concluiu que só podiam ter usado algum item mágico para aquilo, e tomado pela raiva, avançou com seus capangas. Sem se mover, Light bloqueou todos os ataques com facilidade. Aproximou-se lentamente e, em um tom frio e provocante, perguntou se era apenas aquilo que ele tinha a oferecer. Sentindo-se insultado, Garou se levantou enfurecido, retirou um item mágico e o ativou, invocando uma besta lendária, o terrível Fenrir, uma criatura mitológica de nível 500. Light suspirou, visivelmente decepcionado, dizendo que esperava algo mais impressionante. Comentou que Garou havia feito todo aquele espetáculo apenas para invocar um cachorrinho fraco. Garou zombou, dizendo que o medo devia ter deixado Light insano, e ordenou que ele implorasse e rastejasse por sua vida, assim como havia feito 3 anos atrás. Mas Light o encarou firme e afirmou que não pretendia dar um único passo para trás. Enfurecido por ser tratado com desprezo mais uma vez, Garou mandou o Fenrir atacar. Por um instante, acreditou que Light havia morrido, mas seu sorriso se desfez ao perceber que o garoto estava intacto, sem sequer um arranhão. Light perguntou se ele não sentia vergonha. Garou, ainda incrédulo, não conseguia aceitar que um humano havia resistido ao golpe de uma criatura de nível 500. Então, Light disse que seria sua vez de atacar. Lamentou o fato de Garou chamar aquele vira-lata de Fenrir e decidiu mostrar-lhe o verdadeiro. Usou uma carta mágica raríssima de nível 9000 e invocou o deus primordial dos lobos, o autêntico Fenrir. Com um simples comando, o verdadeiro Fenrir soprou o ar gelado e destruiu completamente a criatura de Garou. O homem-lobo entrou em pânico. Suas orelhas abaixaram ao ver uma besta mágica de poder tão absurdo eliminar a sua em um instante. Light comentou que até ele próprio poderia ter derrotado uma criatura de nível 500 com facilidade. Logo em seguida, revelou seu nível. Garou ficou paralisado ao ver o número, 9.999. Para ele, era impossível. O nível máximo de um humano deveria ser 100. Acusou Light de ser uma farsa, dizendo que mesmo após 3 anos, ele não havia mudado nem um pouco, como se o tempo não tivesse passado. Light explicou calmamente que havia parado seu envelhecimento com um artefato mágico, a pulseira da juventude. Contou que fez isso para nunca esquecer o desespero, a dor e a raiva que sentiu no dia em que foi traído por seus antigos companheiros. Confuso e temeroso, Garou começou a se perguntar se aquele era mesmo o Light que conhecia, mas logo decidiu que isso não importava. De um jeito ou de outro, aquele à sua frente queria matá-lo. Então, jogou suas armas no chão, se curvou e pediu perdão. Disse que apenas seguia ordens de seu país e colocou toda a culpa sobre seus subordinados. Tentou apelar para a memória dos tempos em que lutaram juntos na Concord of Tribes, chamando-o de Senhor Light e implorando por sua vida. Seus próprios capangas começaram a chamá-lo de covarde. Light permaneceu impassível e disse que tinha uma pergunta. Queria saber tudo o que Garou sabia sobre a classe chamada Mestre. O Homem-Lobo explicou que seus superiores apenas o mandaram procurá-los. Light quis saber o motivo de tamanha busca, mas Garou admitiu que não tinha ideia. Então o garoto perguntou por que haviam tentado matá-lo depois de descobrirem que ele não era um mestre, mas Garou continuou sem saber responder. Light transferiu a pergunta para os capangas, e todos começaram a afirmar que sabiam de algo. Antes que dissessem mais, Mei os eliminou sem hesitar. Mentir para seu mestre era algo que não podia ser perdoado. Agora completamente aterrorizado, é questionado novamente por Light. O garoto quer saber se teria alguma chance de vencer caso travasse uma guerra contra as nações da superfície, ordenando que Garou use a sua intuição de que tanto se orgulha. Alertou que se mentisse, o olho do julgamento de Mei detectaria na hora. Garou, tomado pelo pavor, acabou se mijando todinho. Gaguejando, disse que Light era realmente poderoso e que certamente teria uma enorme vantagem no início de uma guerra, mas isso não duraria. Explicou que por mais alto que fosse o nível de Light, ele ainda era apenas um homem.
As nações possuíam incontáveis armas e dispositivos mágicos acumulados por anos. Se usassem todos esses recursos, nem mesmo ele conseguiria sobreviver. Light concordou, dizendo que essa era exatamente a conclusão a que havia chegado. Existia um limite para o que uma única pessoa podia fazer. Decidindo que ainda tinha mais perguntas, ordenou que Garou o acompanhasse. Usando uma carta de teletransporte, levou-o diretamente para seu castelo. Ao chegarem, um gigantesco exército de criaturas de diversas raças os aguardava. Enquanto caminhavam, todos se curvavam diante de Light. Garou não acreditava no que via. Se alguém contasse, ele acharia impossível. Mas presenciar aquilo com os próprios olhos quase o fez desmaiar. Light se sentou em seu trono e ordenou que todos levantassem suas cabeças e exibissem suas estatísticas. Aquele era o poder que ele havia construído ao longo dos últimos 3 anos. O pavor tomou conta de Garou, e até seus pelos ficaram brancos. Então, Light repetiu a pergunta. Se uma guerra começasse, ele conseguiria vencer as nações da superfície? Garou permaneceu em silêncio, mas sua expressão já trazia a resposta. Como recompensa, Light anunciou que o manteria preso em um estado de desespero eterno, para que experimentasse um sofrimento pior que a morte. Garou, em seus pensamentos, chegou a uma conclusão aterrorizante. Light podia destruir tudo em um instante. Para ele, aquele homem era o verdadeiro senhor da destruição. Com dificuldade, perguntou se Light planejava se tornar um deus. O garoto respondeu com um leve sorriso, dizendo que essa não era uma má ideia. Então acrescentou que a questão era, que tipo de deus ele seria? Um deus bondoso ou um deus de fúria? Disse que, dependendo do que encontrasse em seu caminho, poderia trazer felicidade e prosperidade, ou espalhar morte e desespero. E concluiu que, quanto ao tipo de Deus que se tornaria, deixaria o próprio mundo decidir. Afirmou que havia chegado o momento de ir para a superfície, de deixar a escuridão para trás e caminhar em direção à luz. Já na superfície, Light corre cheio de entusiasmo para rever sua família depois de tanto tempo. Mas seu coração se despedaça ao ver que sua cidade natal foi completamente destruída. Mesmo assim, ele se recusa a perder a esperança. Não encontrou os corpos de seus irmãos entre os mortos e acredita que talvez ainda estejam vivos, sonhando com o momento em que poderá vê-los novamente. Gold se aproxima e pergunta se Light está bem. O garoto afirma que sim, e então Gold sugere que continuem andando, pois não quer acampar ao ar livre logo no primeiro dia fora do abismo. Nemumu o repreende, dizendo que ele não deveria falar desse jeito com o próprio mestre enquanto ele ainda está de luto. Mas Gold responde que tudo o que faz é pelo bem de Light. E a menos que ela queira vê-lo passar uma noite desconfortável, o melhor é evitar dormir ao relento. Pensando bem, Nemumu acaba concordando. Light interrompe os dois, dizendo que podem procurar um lugar para passar a noite mais tarde. Para ele, o mais importante naquele momento é reunir informações. Mesmo tendo poder suficiente para enfrentar as nações da superfície, não significa que devam marchar diretamente para a guerra. Ele tem convicção de que a destruição de sua cidade está ligada ao fato de ser um mestre. Uma aura de energia o envolve, e em seu pensamento, ele se questiona sobre o verdadeiro valor de um mestre, tentando entender o que torna isso algo tão importante a ponto de justificar tanto derramamento de sangue. Caso descubra que a verdade, por trás de tudo, é distorcida e cruel, promete transformar o mundo da superfície em um inferno em chamas. Gold comenta que é melhor Light conter sua raiva quando estiver em uma cidade, já que sua aura por si só pode ser letal. O garoto se desculpa e em seguida retira uma carta, a Máscara do Tolo. Antes de seguir, se despede de seus pais, afirmando em silêncio que jamais esquecerá tudo o que fizeram por ele. Durante o voo, Nemumu pergunta quais são os planos de Light dali em diante. Ele responde que, enquanto estiverem na superfície, devem chamá-lo de Dark. Seu objetivo é se registrar na guilda de aventureiros e subir de classificação realizando missões. Dessa forma, poderá reunir informações sobre os outros membros da Concord of Tribes. Por enquanto, ele quer apenas se concentrar em aumentar seu ranking. Os servos concordam e logo avistam a cidade de Dagas. Dark decide pousar um pouco antes de chegarem e seguir o restante do caminho a pé para evitar chamar atenção desnecessária. Mais à frente, encontram um grupo de anões tentando roubar um pai e seu filho. Os ladrões logo percebem o brilho da armadura de Gold, mas antes que pudessem reagir, Dark ordena que Nemumu e Gold cuidem deles. Em pouco tempo, todos os anões são capturados e amarrados.
O homem agradece imensamente e oferece uma carona até Dagas. Durante o trajeto, o garoto ao lado do pai comenta, empolgado, que eles são incrivelmente fortes. Nunca tinha visto um humano derrotar anões com tanta facilidade. O homem supõe que o grupo pretende explorar a masmorra local, mas Dark nega, dizendo que ainda são apenas aspirantes a aventureiros. Pai e filho ficam surpresos com a resposta. Dark explica que o verdadeiro motivo da viagem é se registrarem na guilda e aumentarem a própria classificação. O homem sorri e afirma que estão indo ao lugar certo. Ele conta que Dagas fica ao sul do Reino dos Anões, a leste do Reino Humano e a oeste do Reino dos Elfos. Apesar das disputas entre os países, a masmorra da cidade é conhecida por sua qualidade, atraindo inúmeros aventureiros e tornando o lugar próspero, mesmo com seu aspecto rural. Por haver muitos humanos ali, ele consegue manter um hotel voltado especialmente para eles. Ao chegarem na entrada da cidade, o grupo desce da carroça para seguir a pé. O homem se apresenta como Colonel e se despede, desejando boa sorte a todos. Nemumu e Gold ficam encantados ao ver como é uma cidade da superfície. Quando chegam à guilda, Dark observa a grande quantidade de humanos tentando se tornar aventureiros. No entanto, logo percebe que, mesmo ali, eles continuam sendo discriminados pelas outras raças. Após realizar o cadastro, Nemumu se recusa a aceitar que Dark tenha recebido a classificação de Rank F. Ela afirma que ele deveria estar em níveis muito acima do Rank S. A recepcionista tenta explicar que todos os aventureiros começam de baixo, mas Nemumu insiste. Então, Dark retira o capuz, pede desculpas em nome de sua companheira e aceita tranquilamente o Rank F. Do lado de fora, Nemumu chora, pedindo perdão por tê-lo feito passar vergonha. Depois disso, seguem para o hotel de Colonel. O homem fica feliz em recebê-los e pede que não hesitem em chamar caso precisem de algo. Dark solicita o aluguel de todo o andar superior por 1 mês e pede que ninguém suba lá durante a estadia. Ele entrega um saco de moedas e pergunta se o valor é suficiente. Colonel tenta recusar, dizendo que não pode aceitar dinheiro de quem salvou sua vida e a de seu filho. Mas Dark insiste com humildade até que ele aceita. No quarto, Dark utiliza as cartas de silêncio, bloqueio mágico e detecção, garantindo que possam descansar sem se preocupar com vigilância mágica. Nemumu comenta que entende o motivo dele ter vindo para a superfície, mas lembra que, por mais poderoso que seja, sempre há o risco de se ferir ali. Ela sugere que ele poderia ter ficado no abismo, onde era mais seguro, e deixado que eles cuidassem de tudo por aqui. As palavras dela irritam Dark profundamente, e sua energia começa a se espalhar pelo ambiente. Ele pergunta se ela está tentando excluí-lo do próprio plano de vingança. Imediatamente Nemumu se ajoelha e implora por perdão. Gold intervém, tentando acalmar a situação, dizendo que há certas coisas que, por mais perigosas que sejam, só a própria pessoa pode resolver. Dark se recompõe e pede desculpas, reconhecendo que Nemumu apenas quis protegê-lo. Mesmo assim, ela permanece angustiada e pede para renovar seu juramento de lealdade. Ele consente, e ela se ajoelha diante dele, beijando-lhe o pé e prometendo mais uma vez ser fiel por toda a vida. Na manhã seguinte, o grupo segue direto para a masmorra. Ao chegarem, se surpreendem com o tamanho da fila. Observando o movimento, Gold comenta que não há nenhum elfo por perto. Dark explica que isso acontece porque o reino élfico está em conflito com os anões, disputando o direito sobre aquela masmorra. Logo depois, 3 pessoas furam a fila mais à frente. Um grupo de garotos humanos percebe, mas fica com medo de reclamar, achando que os invasores são da raça Dragonute. Vendo a cena, Dark decide intervir e afirma que é falta de respeito furar a fila. Um dos homens se irrita e se prepara para atacar, mas o companheiro o impede, dizendo que não deve revelar a espada ali. Sem escolha, eles voltam para o final da fila. Todos ficaram empolgados com o que Dark havia feito. O grupo de garotos agradeceu por ele ter interferido. Queriam reagir, mas o medo de causar uma confusão os impediu. Dark respondeu que não foi nada demais, que apenas fez o que achou certo. Disse que, no fim das contas, impedir alguém de furar a fila era uma questão de bom senso, já que aquilo prejudicava todos que esperavam. Um dos garotos, curioso, perguntou se a armadura de Gold era realmente feita de ouro. Muitas pessoas ao redor também pareciam querer saber. Nemumu explicou que não, e completou dizendo que seria inútil forjar uma armadura com um metal tão fraco.
Gold usava aquela cor apenas como símbolo de sua lealdade ao Código dos Cavaleiros. O líder do grupo perguntou se era a primeira vez deles naquela masmorra. Dark confirmou e quis saber como ele tinha percebido. O garoto respondeu que era fácil de notar, pois os andares daquela masmorra eram enormes, e todos que a exploravam levavam equipamentos para acampar dentro dela. Já o grupo de Dark não carregava nada do tipo. Logo, o porteiro da masmorra chamou os garotos para entrarem. Dark comentou com seu grupo que precisam tomar mais cuidado. Eles sempre usavam uma caixa de itens. Por esse motivo, acabaram esquecendo de levar algumas bagagens, o que poderia chamar atenção desnecessária. Pouco depois, chegou a vez deles entrarem. Enquanto desciam, Dark comentou que aquela era sua primeira vez em uma masmorra diferente do abismo. Achava curioso como essas estruturas existiam em tantos lugares, com formatos e tamanhos tão distintos. No entanto, sabia que a chave para entender esse mistério estava no núcleo de cada masmorra, mas até mesmo ele havia falhado em analisá-los. Cada masmorra tem praticamente seu próprio mundo, podendo ter criaturas e ambientes diferentes. Ele então ativou 3 cartas: Clarividência, para localizar a passagem para o próximo andar, Ocultação, para evitar serem detectados por inimigos, e Fuga, para se mover pelo caminho mais curto. Gold reclamou que aquilo tornava tudo entediante, mas reconheceu que era uma estratégia prática para alcançarem o objetivo mais rápido. Enquanto isso, o homem que havia discutido com Dark mais cedo se revelava um elfo. Enfurecido pela humilhação que sofreu, ele exterminava vários orcs com brutalidade. Chamava-se Quito, um herói lendário que possuía sangue de mestre. Yanak tentou acalmá-lo, dizendo que estavam ali para caçar os trolls do 3º andar e que desperdiçar tempo com orcs fracos seria tolice. Mas Quito continuava irritado, acreditando que havia sido desrespeitado por causa de seu nível, que julgava baixo. Yanak retrucou dizendo que um nível de 1500 não era nada desprezível. Na verdade, era impressionante até mesmo entre os elfos. Demonstrando falsa simpatia, afirmou compreender o que Quito sentia, pois também havia sido exilado por pessoas incapazes de entender sua pesquisa. Com um sorriso disfarçado e um tom sombrio, disse que seus estudos poderiam ajudar Quito a aumentar de nível. Quito, no entanto, não confiava nele. Em pensamento, decidiu que assim que o Elfo Negro cumprisse o prometido, seria eliminado sem piedade. Enquanto isso, Dark e seu grupo haviam derrotado todos os trolls do 3º andar. Planejavam levar apenas os cristais mágicos dos monstros como prova de que realmente tinham chegado até aquele ponto da masmorra. Durante o retorno, avistaram o grupo de garotos humanos enfrentando alguns goblins. O trabalho em equipe deles estava longe de ser ruim, mas Dark apareceu e comentou que precisavam manter o foco total nos inimigos. Em seguida, chamou a atenção deles para um detalhe importante. Enquanto lutavam, não perceberam uma cobra do mato que se aproximava sorrateiramente. Ele a derrotou antes que causasse algum problema. Explicou que a mordida daquela cobra não seria fatal, mas paralisaria alguém por alguns instantes, o suficiente para comprometer toda a formação do grupo. Logo depois, Dark e seus companheiros sentiram uma presença se aproximando. Um bando de lobos monstruosos surgiu correndo pela floresta. Os garotos entraram em pânico e gritaram para todos fugirem. Mas Dark percebeu que aqueles lobos não representavam ameaça alguma. Apenas passavam por eles em disparada, como se estivessem fugindo de algo muito pior. Poucos segundos depois, o motivo apareceu. Um enorme gafanhoto monstruoso apareceu diante deles, e ficou claro que era daquela criatura que os lobos estavam fugindo apavorados. Os garotos, em total desespero, comentavam que aquele monstro chamado Quad Scythe deveria ter sido extinto há 10 anos. Um deles pediu para Mia lançar uma magia no monstro, tentando desequilibrá-lo para que pudessem escapar. Dark, mantendo a calma, perguntou se o grupo deles se importava que seu time enfrentasse o Quad Scythe, já que pretendiam fugir. O garoto, ainda em pânico, respondeu que lutar contra aquela criatura era o mesmo que assinar a própria sentença de morte, insistindo que o melhor seria voltar correndo para avisar a guilda. Antes que pudessem decidir, o Quad Scythe avançou contra eles. Gold reagiu imediatamente e se lançou para o confronto direto, trocando golpes com o monstro. Ele recuou alguns passos, surpreso com a resistência das foices da criatura. Seus ataques pesados não deixaram sequer um arranhão nelas. Foi então que Dark lançou uma flecha de fogo, mas o golpe foi facilmente refletido pelo monstro. Mia, assustada, perguntou ao irmão se ele tinha visto o que Dark havia feito.
O garoto não entendeu de imediato, e ela explicou que Dark havia usado uma magia de classe de combate sem encantamento, algo que deveria ser impossível. Gold deu uma risada e começou a explicar que um verdadeiro cavaleiro deve usar suas armas com sabedoria no campo de batalha. Nesse instante, o monstro o atacou, mas ele manteve a calma e demonstrou uma lição a eles. Bastava esperar o momento certo para contra-atacar. Ele mostrou como até mesmo um escudo pode se tornar uma arma poderosa se usado na hora certa, e que surpreender o inimigo com um golpe forte é o segredo da vitória. Dark então pediu para Gold recuar, dizendo que era a sua vez de agir. Ele lançou novamente a flecha de fogo, mas dessa vez controlou cada uma delas para impedir o monstro de refletir o ataque. Mia ficou ainda mais impressionada ao perceber que ele controlava 30 flechas ao mesmo tempo. Percebendo que não teria chance de vencer, o Quad Scythe tentou fugir. Dark pensou que ele era inteligente por tentar escapar, mas afirmou para si mesmo que isso não adiantaria. Ele conjurou o feitiço Parede de Chamas, bloqueando a rota de fuga. Mia ficou boquiaberta. Aquela era uma magia de classe tática, e ele havia lançado sem recitar encantamentos. Como última tentativa, o monstro voou para o alto, mas Nemumu, que já esperava por isso, saltou e o derrubou com um único golpe. Gold, como sempre, reclamou, dizendo que por culpa dela não poderiam aproveitar quase nada do corpo do monstro para vender. A garota entrou em desespero e pediu desculpas a Dark. Enquanto isso, o outro grupo assistia à cena sem acreditar. Eles tinham acabado de ver um Quadside ser derrotado por apenas 3 pessoas. Mais tarde, um dos garotos encontrou a gema do monstro. Dark ficou satisfeito, comentando que aquele núcleo poderia aumentar a classificação deles. O líder do grupo perguntou se eles eram aventureiros de alto nível, talvez de classe B, A ou até mesmo S. Mas Dark respondeu que eram apenas iniciantes de Rank F, deixando todos chocados. Mia usou magia de água para que pudessem lavar as mãos, e Dark agradeceu pelo gesto. O líder do grupo disse que eram eles quem deviam agradecer por terem sido salvos e ofereceu abrigo para passarem a noite em seu acampamento. Dark tentou recusar, mas o garoto insistiu, dizendo que sua irmã queria conversar com ele sobre magia. Assim, ele aceitou. Durante o jantar, Dark contou uma história inventada sobre como aprendeu magia, dizendo que seus pais eram magos e que o ensinaram tudo o que sabia. A garota ficou encantada, acreditando que aquele era o motivo de ele ser tão poderoso. Mas Dark afirmou que, quando o assunto era magia, Mia também tinha muito talento. Ela ficou corada, dizendo que não conseguia conjurar magias táticas nem usar feitiços sem encantamentos. Seu irmão, curioso, perguntou se aquilo era realmente algo tão impressionante. Mia, um pouco nervosa, explicou que sim. Disse que existiam 3 classes de magos. A classe de combate, voltada para magias simples, como flecha de fogo ou espada de gelo. A classe tática, que foca em feitiços de larga escala, como a parede de fogo que Dark havia usado, e a classe de estratégia, responsável por magias capazes de alterar o mundo, como meteoros, tsunamis ou terremotos. Esse tipo de feitiço exigia que vários magos unissem forças. Ela comentou ainda que, para raças mágicas como dragonautos, elfos e elfos negros, esse tipo de magia era algo natural, mas para humanos era quase impossível. Por isso, o fato de Dark conseguir lançar magias sem encantamento o tornava praticamente uma lenda viva. Gold e Nemumu concordaram com ela. O irmão de Mia pediu para que ela não se diminuísse, lembrando que havia sido recomendada para a melhor escola de magia do Principado e que acreditava que um dia ela também dominaria feitiços táticos. Gold ficou surpreso ao saber disso. Hélio revelou que, apesar de sua irmã ter sido aceita, ela não pôde frequentar as aulas porque seus pais morreram durante uma epidemia, deixando-os sozinhos. Por esse motivo, ele e seus amigos de infância, Gimra e Ward, se tornaram aventureiros para sobreviver. Hélio comentou que esperava juntar dinheiro suficiente para que Mia pudesse estudar e realizar seu sonho. Mia, preocupada, pediu para que ele e os amigos tivessem cuidado. Observando o carinho entre os 2 irmãos, Dark se lembrou de sua própria irmã mais nova e os incentivou a acreditar em si mesmos. Mia, corada, achou exagero, mas Dark garantiu que seus elogios eram sinceros, o que fez com que ela ganhasse um pouco mais de confiança. Depois, Hélio perguntou por que Dark havia se tornado aventureiro. Ele contou que sua família havia morrido em um incêndio. Nemumu completou dizendo que Dark ficou com várias queimaduras e que eles estavam procurando uma poção para aliviar sua dor.
Ela e Gold o acompanhavam como forma de retribuir a ajuda que haviam recebido da família dele no passado. A história deixou o grupo em silêncio. Gimra tentou quebrar o clima, perguntando se Nemumu e Gold eram casados. Nemumu respondeu na hora, dizendo que jamais se apaixonaria por aquela lata dourada. Gold concordou, dizendo que preferia mulheres mais maduras. Enquanto isso, em outra parte da masmorra, Kito derrotava um monstro enquanto Yanaaki o elogiava. Irritado, Kito respondeu que sua espada lendária, Grandius, não foi feita para enfrentar criaturas de segunda categoria. Yanaaki tentou acalmá-lo, lembrando que precisavam das amostras dos monstros para suas pesquisas sobre como quebrar o limite de nível. Com as amostras em mãos, ele comentou que o próximo passo seria coletar amostras humanas. Kito abriu um sorriso distorcido e anunciou que a caçada havia começado. Alguns dias depois, Dark retornou à guilda carregando diversos recursos obtidos na masmorra. A recepcionista ficou impressionada com a quantidade de materiais e elogiou suas conquistas, enquanto Nemumu reforçou que já havia dito que seu mestre merecia uma classificação acima do Rank S. Dark perguntou sobre o pagamento, e a mulher sugeriu que ele aproveitasse para almoçar enquanto esperava. Ao saírem da guilda, seus companheiros notaram a mudança na maneira como as pessoas os tratavam. Pelas ruas, todos comentavam sobre o grupo que havia derrotado o Quad Scythe, o que fez Dark se sentir satisfeito com a fama que estavam conquistando. De repente, foram abordados por dois aventureiros que perguntaram se Dark fazia parte do clã Black Motley. Confuso, ele escuta de Suvelan a explicação. Esse era o nome que os habitantes tinham dado ao seu grupo. Nemumu se colocou à frente, mantendo a postura firme e desconfiada. Eles rapidamente garantiram que não tinham más intenções e se apresentaram como Suvelan e Gilbert. Suvelan perguntou de que forma Dark havia conseguido chegar até o 5º andar da masmorra e derrotar o Quad Scythe, mas Gilbert demonstrou dúvida em sua expressão. Irritada com a desconfiança, Nemumu ergueu a adaga e exigiu saber se ele estava chamando seu mestre de mentiroso. Antes que a tensão aumentasse, Suvelan interveio com um sorriso nervoso, explicando que só tinham ido até ali para parabenizá-los. Ele comentou que, depois de ver um grupo de humanos tão poderoso, muitos aventureiros haviam voltado a ter esperança. Logo em seguida, o grupo de Suvelan o chamou de volta, e ele se despediu educadamente. Um pouco mais afastados dali, aventureiros de outras raças riram e zombaram dos humanos, dizendo que era tolice acreditar em algo assim. Gold, ouvindo os comentários, apenas murmurou que o grupo deles continuaria mostrando resultados até não restar dúvidas sobre sua força. A cena mudou para o interior da masmorra, onde Dark disse que seguiria direto para o 5º andar. No caminho, avistaram o grupo de Hélio. Eles desceram para cumprimentá-los, e o irmão de Mia a encorajou a entregar algo a Dark. Um pequeno frasco de creme que ela mesma havia preparado para aliviar as dores das queimaduras. Ela explicou, um pouco envergonhada, que aprendeu a fazer o remédio com sua avó e que ele não curava totalmente, mas amenizava a dor. Dark hesitou por um instante, o que fez Mia acreditar que ele iria recusar. Porém, ele sorriu de forma gentil e aceitou o presente, decidindo retribuir o gesto. Com um movimento da mão, invocou uma carta que se transformou em uma bela pulseira reluzente e a ofereceu para ela. Mia ficou corada, tentando recusar, mas Dark insistiu até que ela aceitasse. Um pouco sem jeito, ela prometeu que guardaria o presente para sempre. Mais tarde, Nemumu perguntou se realmente tinha sido uma boa ideia dar à garota sua pulseira Miraculous de Rank SSR em troca de uma simples pomada artesanal. Gold respondeu calmamente que, quando alguém deseja algo com força verdadeira, aquele bracelete é capaz de realizar milagres. Para ele, Dark fez o certo ao retribuir o gesto da garota com sinceridade. Nemumu, refletindo sobre isso, percebeu que nem tudo na vida tinha a ver com o valor das coisas. O 5º andar da masmorra era pouco explorado, e a neve ao redor criava uma camuflagem perfeita. Para Gold, aquele ambiente era ideal para quem desejava se manter discreto. Dark concordou e disse que deixaria a caça dos Yetis para eles, se teleportando em seguida de volta para o seu reino. Lá, foi recebido com reverência por suas criadas. Meio conduziu até a sala de chá e perguntou como tinha sido a aventura na superfície. Ele respondeu que havia corrido bem e perguntou sobre os preparativos do seu plano de vingança. Ellie informou que tudo estava quase pronto e Light autorizou o uso de todos os recursos necessários.
Ele então pediu para que Mei continuasse administrando o abismo em sua ausência e que Aoyuki prosseguisse explorando a floresta. Nazuna, curiosa, quis saber qual seria sua missão especial. Sabendo que ela era a menos habilidosa para tarefas complexas, Light ordenou que sua função seria apenas manter todos ali em segurança. Com o plano quase concluído, Light levou a xícara aos lábios e bebeu seu chá lentamente, tomado por um pensamento: a ansiedade de destruir Sasha. Enquanto isso, o grupo de Suvelan descansava no terceiro andar da masmorra. Suvelan perguntou a Gilbert o que ele achava dos rumores sobre Light, e o companheiro respondeu que ainda tinha suas dúvidas. Suvelan relembrou que Mia o havia visto derrotar o Quad Scythe pessoalmente, e isso fez Gilbert reconsiderar. Ele comentou que, se aquela história fosse verdadeira, talvez Light fosse mesmo a reencarnação de um herói lendário. Suvelan, esperançoso, disse que se o poder de Dark fosse real, talvez isso colocasse um fim na discriminação contra os humanos. Mais tarde, Suvelan se afastou um pouco para cuidar de suas necessidades e, ao retornar, ficou chocado com a cena diante de si. Gilbert e todo o resto de seu grupo estavam mortos. Kito estava ali, aguardando impaciente pelo retorno dele, visivelmente irritado. Vendo os companheiros sem vida, Suvelan entendeu que não teria a menor chance contra aquele elfo. Kito, com desprezo, pisou na cabeça de Gilbert apenas para provocá-lo. Mesmo diante da provocação, Suvelan manteve a calma e lançou uma bomba de fumaça, tentando escapar. Ele correu o máximo que pôde, acreditando que o elfo não conseguiria enxergá-lo através da fumaça, mas foi surpreendido quando Kito acertou um golpe certeiro, derrubando-o no chão. Logo em seguida, Yanaaki apareceu, desferindo um golpe com seu cajado e o deixando inconsciente. Ele repreendeu Kito, reclamando que precisava dos humanos vivos para seus experimentos. Kito respondeu com indiferença, dizendo que havia deixado um vivo, e isso era suficiente. Yanaaki, irritado, retrucou que precisava de mais, já que os testes quase nunca funcionavam na primeira tentativa. Enquanto isso, o grupo de Dark entregava uma grande quantidade de recursos na guilda, e Nemumu insistia para que a recepcionista promovesse Dark para uma classe acima do Rank S. Porém, a recepcionista explicou que já haviam feito uma exceção ao elevá-los do Rank F para o D. Se desejassem avançar novamente, precisariam realizar um feito realmente grandioso. Após ouvir isso, Dark seguiu para seu quarto. Ali, analisou uma missão que envolvia capturar um assassino que atacava exclusivamente humanos. Ele sabia que não poderia ignorar aquela situação, e além disso, aquela missão poderia ser justamente o feito necessário para subir de classe. No entanto, antes que pudesse fazer qualquer coisa, um portal se abriu de repente, e Mia caiu diante dele, gravemente ferida. No mesmo instante, a pulseira que ele havia dado a ela se rompeu. Dark imediatamente usou magia para curá-la, e em seguida, lançou um feitiço para acessar suas memórias, buscando entender o que havia acontecido. Nas lembranças, Mia e seu grupo tinham sido alertados por outros aventureiros sobre a presença de um assassino na masmorra, cujo alvo eram apenas humanos. Diante disso, Hélio decidiu que precisavam sair dali o mais rápido possível. Mesmo exaustos após tantas horas caminhando, sabiam que não tinham outra escolha. De repente, o grupo de Kito surgiu. Mia pediu que seu irmão avisasse aos outros sobre o assassino, e Hélio explicou a situação. Yanaaki comentou irritado que foram descobertos rápido demais. Kito sacou sua espada e afirmou que aquele seria o último grupo de insetos que eliminaria naquele dia. Mesmo apavorado, Hélio mandou que sua irmã fugisse enquanto ele e os outros tentariam segurar os inimigos. Hélio correu para atacar, mas foi golpeado no estômago e caiu. Gimra e Ward também investiram contra Kito, porém não tinham chance alguma. Desesperada, Mia assistia tudo acontecer. Ward conseguiu se levantar e gritou para que ela escapasse. Gimra também se ergueu, e ambos tentaram atacar novamente. Mas dessa vez Kito foi ainda mais brutal, deixando os dois desacordados. Yanaaki reclamou, dizendo que precisava deles vivos para seus experimentos. Kito mandou Yanaaki ficar quieto, e afirmou que havia deixado a garota humana viva. Yanaaki concordou que uma maga humana era extremamente valiosa, mas ressaltou que os outros também seriam úteis. Kito prometeu ser mais cuidadoso da próxima vez e começou a se aproximar de Mia, dizendo que pretendia se divertir com ela antes de entregá-la para os experimentos de Yanaaki. O cientista respondeu que não se importava, desde que ela continuasse viva. A garota ficou desesperada e pediu que ele se afastasse. Nesse momento, Hélio, mesmo gravemente ferido,
conseguiu se levantar e ordenou que sua irmã fugisse. Ao perceber que ele ainda tinha forças, Yanaki pediu para Kito não matá-lo, pois seria um excelente espécime para seus experimentos. Hélio pensou consigo mesmo que já estava praticamente morto, mas precisava dar tudo de si para garantir que sua irmã tivesse uma chance de escapar. Ele olhou para Mia e esboçou um sorriso. Então, Mia se levantou e correu o mais rápido que pôde. Kito tentou persegui-la, mas ele o interceptou. O rapaz se lembrou do conselho que Gold lhe deu sobre ser criativo em combate. Assim, lançou sua espada contra Kito. O elfo desviou, mas era exatamente isso que Hélio esperava. Aproveitando a brecha, ele atingiu Kito com seu escudo no rosto, derrubando-o no chão. Rindo, Hélio o chamou de perdedor. Furioso por ter sido atingido por um humano, Kito lançou uma habilidade mágica de sua espada, perfurando o estômago de Hélio. Ele pretendia fazê-lo sofrer mais do que a morte, mas Yanaki o interrompeu, dizendo para ir atrás da garota humana, pois se ela avisasse a guilda, estariam em grande perigo. Enquanto corria, Mia só conseguia pensar que precisava contar a alguém o que ocorreu, mas Kito a alcançou rapidamente. Determinada a não desistir depois do que seu irmão e seus amigos fizeram por ela, Mia lançou um feitiço, criando lâminas de gelo e as disparando. No entanto, isso não teve efeito algum contra Kito. Ela tentou fugir, mas foi atingida na perna. Kito disse que ela deveria parar de tentar escapar e ser grata por um herói se interessar por ela. Mia respondeu que ele não era um herói, e sim um covarde que atacava os mais fracos. Kito recordou que outros elfos diziam as mesmas coisas, zombando dele por ter sido expulso da guarda dos cavaleiros e por estar estagnado em seu nível, sendo considerado um fracassado sem futuro. Aquilo o deixou tomado pela raiva, e ele tentou matá-la. Mia, apavorada, pensou que não poderia morrer ali, que precisava chegar até Dark e contar tudo. Foi nesse momento que o poder da pulseira se ativou, trazendo-a até ele. Dark, tomado por uma raiva intensa, chamou seus companheiros imediatamente. Enquanto isso, Yanaki utilizava a magia de cura para manter Hélio vivo, planejando usá-lo em seus experimentos. Kito retornou e ficou confuso ao perceber que Mia não estava lá, pois acreditava que ela voltaria para tentar salvar o irmão. Yanaki ficou incrédulo diante do fato de Kito ter permitido que uma humana escapasse, mas Kito justificou que a garota possuía um item de teletransporte. Aquilo deixou Yanaki em pânico, pois se Mia chegasse até a guilda e contasse o que viu, certamente o reino élfico seria informado, e logo descobririam que Kito foi quem roubou a Grandius. Se isso acontecesse, os Cavaleiros Brancos iriam atrás deles. O capitão dos cavaleiros estava acima do nível 3000, e seus subordinados tinham níveis próximos a 2000, todos equipados com armas tão poderosas quanto a Grandius. Kito começou a entrar em desespero diante daquela possibilidade, mas Yanaki tentou tranquilizá-lo, dizendo que quando terminasse seu experimento e quebrasse o limite de nível, não haveria mais com o que se preocupar. A lembrança de ultrapassar seus limites trouxe algum alívio para Kito, pois acreditava que nem mesmo os Cavaleiros Brancos seriam capazes de derrotá-lo nesse estado. Yanaki então o chamou para fugirem imediatamente. Nesse instante, Dark chegou e declarou que eles não iriam escapar. Ele se aproximou dos corpos no chão e fechou os olhos de Gimbra e Ward com respeito. Gold informou que Hélio ainda mostrava sinais de vida, o que surpreendeu Yanaki, que não conseguia entender como haviam levado o garoto de perto dele sem que percebesse. Dark se aproximou e lançou um feitiço de cura em Hélio. Indignado, Dark questionou por que aquelas crianças precisavam sofrer desse jeito. Ele refletiu que elas enfrentaram um mundo cruel e cheio de preconceitos, fazendo o possível para levar uma vida honesta e ainda assim apoiando os sonhos de Mia. Cheio de ira, afirmou que eles irão pagar por terem feito isso. Yanaki tentou mentir, afirmando que só estavam tentando ajudar, e que ele mesmo havia prestado os primeiros socorros em Hélio. Mas Dark interrompeu seu teatro, revelando que a garota que estavam perseguindo estava com ele. No entanto, afirmou que eles não precisavam se preocupar, pois não tinha intenção de contar nada para a guilda. Kito riu, alegando que bastava eliminar Dark, seus companheiros e Mia para resolver a situação. Dark declarou que não informaria a guilda porque pretendia ele mesmo fazê-los experimentar uma dor pior do que a morte. Ele pediu para Gold e Nemumu ficarem fora da luta e começou a avançar em direção a Kito. O elfo lançou um ataque, mas Dark bloqueou com facilidade. Yanaki ficou chocado ao ver um humano deter um golpe de Kito. Tentando novamente, Kito atacou, mas Dark contra-atacou com um soco no estômago, derrubando-o no chão.
Dark zombou dele, dizendo que esperava que fosse mais forte, pois poderia acabar matando-o sem querer. Kito se levantou furioso e ativou o poder de sua espada, lançando múltiplos ataques mágicos. Enquanto desviava, Dark notou que os ataques possuíam diferentes atributos elementares. Kito tentou um ataque surpresa, mas falhou novamente. Frustrado, Kito afirmou que Dark era um guerreiro se passando por mago. Dark respondeu que era realmente um mago, mas Kito insistiu que era impossível, pois nenhum mago conseguiria lutar em pé de igualdade com ele. Para provar o contrário, Dark conjurou a magia espadas de gelo sem recitar encantamento algum. Kito tentou atacar novamente usando o poder da espada Grandius, mas Dark destruiu cada ataque com precisão, usando as lanças de gelo. Kito, em completo desespero, começou a gritar que aquilo não fazia sentido. Disse que ele foi destinado a ser um herói, que estava empunhando a Grandius, uma espada invocada por um mestre, e que alguém como ele não poderia ser derrotado. Dark então perguntou como Kito sabia sobre o maestro. Rindo de forma arrogante, Kito respondeu que aquilo era óbvio, pois ele tinha o sangue de um maestro correndo em seu corpo. E por isso, todos o chamavam de submaestro. Ao ouvir aquelas palavras, Dark decide alterar seus planos. Ele avisa Gold e Nemumu que levará ambos para o abismo, onde pretende extrair todas as informações diretamente das mentes deles. Gold e Nemumu foram para capturar Yanak, mas o Elfo Negro revela que os dois carregadores que o acompanhavam, na verdade, eram criaturas deformadas, resultado de experimentos híbridos entre humanos e monstros. Dark reconhece o rosto de uma delas e fica irritado, ordenando que Gold e Nemumu acabem com o sofrimento daquelas pessoas transformadas. Os dois atacam acreditando que tinham vencido, mas logo percebem que as criaturas são capazes de se regenerar. Yanak declara com orgulho que eles teriam que fazer muito melhor se quisessem derrotar seus híbridos. Nemumu e Gold admitem para si mesmos que, em uma luta comum, realmente seria trabalhoso enfrentar inimigos daquele tipo, mas decidem utilizar suas técnicas especiais. Com isso, conseguem encerrar de vez o tormento daquelas vidas que não eram mais humanas. Yanak fica perplexo e entra em desespero ao perceber que suas criaturas não estão se regenerando, e Nemumu o nocauteia com um chute certeiro em um lugar bastante sensível. Enquanto isso, Dark continua seu confronto com Kito, questionando em voz firme por que o elfo estava se acovardando agora, quando antes demonstrava tanta coragem. Kito se lembra de Hélio zombando dele, chamando-o de fracassado, e a raiva o domina. Ele libera todo o poder da espada Grandius, que agora se movimenta como se fosse um chicote. Dark reconhece que de fato aquele ataque é interessante, mas ainda o considera inútil, desviando-se com facilidade. Kito afirma, cheio de frustração, que Dark só diz isso porque consegue esquivar, pois, se fosse acertado, morreria na hora. Querendo demonstrar sua superioridade, Dark, para onde está, abre os braços e manda Kito atacar, afirmando que permanecerá imóvel. Kito investe dizendo que ele irá se arrepender da própria arrogância, mas seu golpe não chega a causar sequer um arranhão na roupa de Dark. O elfo não acredita no que vê e começa a atacar sem controle, até que Dark o acerta com um soco no estômago e outro no rosto, arremessando-o para longe. Quando Dark se aproxima, Kito muda completamente de comportamento, se ajoelhando e implorando por misericórdia. Ele diz que contará tudo o que Dark quiser saber, e até lhe entregaria a espada Grandius. Dark pergunta, com desprezo, se ele está mesmo desistindo depois de tanto discurso sobre ser um herói destinado. Ele pensa que um verdadeiro herói é alguém que enfrenta todas as dificuldades e mantém seus objetivos, como Hélio, Gimra e Ward, que fizeram de tudo para proteger Mia. Dark afirma que dará uma chance. Se Kito conseguir ao menos arranhá-lo, ele o deixará partir. No entanto, o elfo vira as costas e foge desesperado. Dark apenas invoca uma carta de raio solar e perfura a perna dele. Em seguida, se aproxima e declara que Mia estava certa ao dizer que Kito não passava de um covarde que gostava de maltratar os fracos, mas que, diante de alguém forte, parecia apenas um cãozinho assustado. Depois disso, Dark se desculpa com Gimra e Ward, dizendo que precisará enterrá-los no abismo, pois não poderia deixar seus corpos ali para serem devorados por monstros. Então ativa a magia de teletransporte e retorna direto para seu castelo. Pouco tempo depois, suas vassalas chegam. Light conta o que houve, e todas demonstram desejo de fazer Kito e Yanak sofrerem destinos piores que a própria morte. Mas Light afirma que não podem matá-los, pois precisa descobrir tudo o que eles sabem.
Depois disso, pede para Gold cuidar dos ferimentos de Hélio e chama Nemumu para acompanhá-lo até o local onde enterrará Gimra e Ward. Quito e Yanak, desesperados, suplicam por misericórdia, tentando colocar a culpa um no outro. Light, porém, apenas pergunta para si mesmo quantos humanos pediram por misericórdia quando foram atacados por eles, e conclui que agora estão recebendo o mesmo tratamento que deram aos outros. A cena então muda para Mia acordando. Ela pergunta onde está, e Dark explica que ela se encontra na pousada onde seu grupo havia se hospedado. Ele comenta que todos estavam viajando pela masmorra em uma missão para capturar o assassino de aventureiros. Mia pergunta pelos outros, e Dark mostra que seu irmão está bem. Quando ela questiona sobre Gimra e Ward, Dark entrega um pequeno punhado de fios de cabelo, dizendo que aquela foi a única coisa que conseguiu recuperar. Mia começa a chorar e agradece a Dark por tudo. Ele sai do quarto deixando-a sozinha. No dia seguinte, a recepcionista informa que o grupo de Dark pode subir para o Rank C graças ao fato de ele ter revelado que os assassinos eram um elfo e um elfo negro, além de ter salvado 2 vítimas. Dark apenas agradece pela notícia. Mais tarde, já durante a noite, Hélio e Mia contam que decidiram voltar para sua cidade natal. Eles dizem que foram seus amigos que os convenceram a se tornarem aventureiros, e que não conseguem imaginar formar um novo grupo com outras pessoas. Mia comenta que não irá para a Academia Mágica, mas que estudará por conta própria, prometendo que, quando reencontrar Dark, será uma verdadeira maga. Na manhã seguinte, os dois partem. Dark observa o grupo com atenção, comentando que, no dia em que puder contar toda a verdade, os levará para visitar os túmulos de Gimra e Ward. Depois disso, ele retorna para o abismo. May e Ellie já o aguardavam, segurando um relatório completo da investigação realizada nas memórias de Yanak e Quito. Segundo o conteúdo encontrado, o submaestro mencionado por Quito é um título dado àqueles que possuem laços de sangue com um maestro, e que por isso são conhecidos por subir de nível com mais facilidade do que outras pessoas. Além disso, o relatório também menciona uma crença antiga que afirma que o mundo poderia enfrentar um grande desastre caso um maestro não fosse devidamente controlado. Light fica em dúvida se essa crença ainda se aplicaria no caso de existir apenas um maestro, livre para tomar suas próprias decisões. Ele então pergunta às duas o que elas pensam a respeito. As garotas explicam que essa informação veio de uma conversa que Quito teve com o capitão dos Cavaleiros Brancos, por isso é difícil chegar a qualquer conclusão naquele momento. Light questiona como estão Quito e Yanak. Ellie mostra o estado em que ambos se encontram, e Light decide que chegou o momento de dar um fim a eles. Ele utiliza uma carta de Rank SS chamada O Banquete do Homem Morto, encerrando definitivamente a vida dos dois. Logo depois, ele pergunta como está o andamento do plano. Ellie informa que o plano de vingança contra a elfa chamada Sasha pode ser iniciado a qualquer momento. Ela explica que tudo começará com a captura dos membros dos Cavaleiros Brancos, já que todos eles parecem ser submaestros. O vice-líder do grupo também é noivo de Sasha. Light se anima ao ouvir isso, achando o plano ainda mais interessante. Enquanto isso, Sasha conversa com seu noivo, comentando o quanto achou divertida a expressão de Light no momento em que descobriu que havia sido traído. Mikael responde que também sente prazer em atormentar humanos. Ele conta que já participou de inspeções com o objetivo de aniquilar aldeias humanas e que sempre achou engraçado ver os humanos implorando por suas vidas. Ele afirma estar feliz por ter conhecido Sasha, pois os dois compartilham o mesmo gosto por maltratar humanos, e diz que não imaginava encontrar uma garota que tivesse esse tipo de interesse. Nesse momento, Light se questiona como será a expressão de desespero de Sasha quando ela o vir vivo novamente. Ele imagina se ela ficará tão desesperada quanto Garou, e esse pensamento o deixa ainda mais determinado. A história segue mostrando Sasha viajando em sua carruagem a caminho de encontrar Mikael. Porém, quando a carruagem é obrigada a parar, ela acaba enxergando Light em um beco logo adiante. Sasha fica transtornada ao perceber que ele ainda está vivo e corre desesperadamente atrás dele, tomada pelo medo de que ele revele todos os segredos que podem arruinar seu noivado com Mikael. Mas ao chegar perto, encontra apenas um bilhete preso à parede. Nele, Light deixava claro que a aguardava na torre. Enquanto isso, Light e Ellie observavam tudo de cima dos telhados, agindo com frieza e preparando a próxima etapa da vingança que estavam arquitetando.
A cena muda para os Cavaleiros Brancos, que comentavam sobre Quito, o herói que ficou conhecido como o assassino de aventureiros. Enquanto falavam dele, eles se divertiam torturando um serviçal totalmente indefeso. Eles continuariam com aquilo se o capitão não tivesse surgido e mandado que parassem, exibindo toda a arrogância de quem acredita que os elfos são a única raça de sangue puro. Segundo ele, brincar demais com humanos podia acabar manchando a pureza do sangue deles. Em seguida, ordenou que um dos subordinados eliminasse o escravo e afastasse a humana que estava agarrada a ele. Depois disso, continuou explicando mais sobre Quito e o motivo da perseguição. Quito já tinha sido parte da ordem, mas abandonar seu posto e envergonhar o nome da rainha era um erro imperdoável. Por isso, agora a missão deles era persegui-lo até não restar mais saída para ele. Durante a noite, um enorme círculo mágico surgiu no chão, e a partir dele, uma torre gigantesca começou a se erguer. Essa construção tinha sido criada pela Ellie, e Sasha percebeu imediatamente que aquela era a torre mencionada na mensagem deixada por Light. O reino passou a sofrer com o aparecimento da torre, pois monstros começaram a circular pela região, atacando carruagens que transportavam escravos. Com tantos problemas acontecendo, não demorou para que as pessoas oferecessem uma grande recompensa a quem conseguisse desaparecer com a torre. Nemumu, Gold e Dark observavam o cartaz da recompensa quando alguns aventureiros se aproximaram, tentando convencer Nemumu a entrar para o grupo deles. Eles ainda zombaram de Dark por sua baixa estatura, mas o garoto não teve paciência e os expulsou, mostrando um pouco da magia de trovão que dominava. Em uma floresta distante dali, um dos monstros surgidos anteriormente acabou salvando uma garotinha que estava sendo mantida como escrava pelos elfos. Ele eliminou todos os elfos presentes e deixou a menina sob os cuidados dos moicanos. Tanto eles quanto os monstros tinham sido enviados por Aoyuki, com a ordem de atacar apenas os elfos e resgatar as pessoas escravizadas. Aoyuki e Ellie discutiam no topo da torre, deixando claro que não concordavam em nada e não suportavam a presença uma da outra. Aoyuki até pensou por um instante como seria se duas forças do nível delas realmente entrassem em combate. A discussão só acabou quando o líder dos moicanos entrou em contato com ela para avisar que a garotinha já havia sido entregue em segurança à sua vila. Mais tarde, naquela mesma noite, Sasha tentava decidir o que fazer. A mensagem deixava claro que ela teria de ir até a torre se quisesse encontrar Light. Mas chamar os Cavaleiros Brancos estava fora de questão, pois se eles descobrissem que Light ainda estava vivo, a situação dela ficaria ainda mais complicada. Mesmo assim, ela sabia que precisava entrar naquela torre de qualquer maneira. No dia seguinte, o conselho se reuniu para discutir qual seria a melhor forma de lidar com a torre recém-aparecida. Foi então que o comandante Hardy apresentou sua proposta para todos ali presentes. O chanceler expõe sua ideia de enviar todos os cavaleiros sagrados para dentro da torre, afirmando que aquilo seria o melhor para proteger a população. Porém, o comandante Hardy rebate imediatamente, dizendo que isso equivaleria a usar uma espada sagrada para cavar um buraco comum, deixando claro que não concordava com a proposta. Para os cavaleiros presentes, aquela discordância não era novidade alguma, já que o chanceler liderava o grupo reformista, enquanto Hardy representava a ala mais conservadora. A única capaz de interromper as discussões entre os dois era a rainha Leaf. Depois de ouvir ambos os lados, ela decide que, naquele momento, seguir o posicionamento de Hardy seria o mais sensato. Assim, ordena que a recompensa relacionada à torre seja aumentada, acreditando que isso estimularia o povo a entrar nela e trazer mais informações importantes ao reino. A reunião chega ao fim e todos deixam a sala, mas o chanceler sai visivelmente irritado, resmungando e chamando Hardy de cão de guarda miserável. Enquanto isso, Hardy se dirige aos aposentos da rainha. Ali, ele agradece por ela ter assumido o lado dele na decisão, chegando até a chamá-la de mãe, como alguém que deposita total confiança e respeito. Ele também demonstra alívio por não precisar enviar seus homens para enfrentar os perigos desconhecidos da torre, e comenta que o chanceler vinha se tornando um grande incômodo. Para Hardy, aquele homem não passava de um oportunista esperando a chance certa para atacar e derrubar a monarquia. Leaf tenta tranquilizá-lo, dizendo que, enquanto ele estiver ao seu lado para protegê-la, acredita que nada de ruim vai acontecer. Mas havia um problema maior pairando sobre o reino, a torre colossal que surgira de forma repentina. Ambos suspeitavam que aquilo poderia ser um sinal anunciando a segunda vinda do Lorde Demônio. Leaf comenta que,
Mesmo que esse fosse o caso, acreditava que ele seria derrotado com facilidade pela Aliança das 8 Nações. Entretanto, isso traria outro risco: o surgimento de um novo herói entre os humanos. Esse herói poderia se tornar um mestre, capaz de ameaçar o domínio dos elfos, a menos que fosse destruído ou convencido a servir ao lado deles. Hard menciona que, recentemente, havia surgido alguém com o título de mestre, mas Leaf explica que essa pessoa se mostrou inútil e foi descartada. O comandante parece frustrado com a notícia, dizendo que teria preferido ele mesmo acabar com a vida daquele humano. Para Hard, humanos eram descartáveis, e nada lhe dava mais satisfação do que lembrar cada um deles do próprio lugar por meio do fio da espada. Então a cena muda para a guilda, onde vários aventureiros estavam se registrando para participar da missão de invasão à Torre Gigante. Dark chega ao local e fica surpreso com o tamanho da guilda, mas logo é reconhecido pelos aventureiros como integrante dos Black Motley. Antes que a situação se complicasse, Sasha surge de repente e, de algum jeito, identifica a voz de Dark no meio da multidão. Ela o chama, e Dark confirma que aquela era realmente Sasha, fazendo com que Gold e Nemumu saquem suas armas para se preparar para um combate imediato. Mas ele ordena que os dois não façam nada por enquanto, para evitar mais atenção desnecessária. Sasha se aproxima, exigindo que Dark tire a máscara e mostre o rosto para ela. Nemumu afirma que ele não segue ordens de ninguém, mas Sasha a manda se calar sem hesitar. Dark explica que não remove a máscara porque seu rosto está coberto por cicatrizes profundas de queimaduras que prefere manter escondidas. Porém, Sasha, agindo com total egoísmo, responde que não se importa com isso e insiste para que ele retire a máscara. Antes que ele possa reagir, ela dá um tapa forte no rosto do protagonista, fazendo a máscara cair no chão, revelando uma cicatriz enorme de queimadura, que na verdade era apenas um truque criado pela máscara que usava. Dark observa Sasha ir embora sem notar nada, enquanto ela comenta que precisa lavar os olhos depois de presenciar tamanha feiura. Dark agradece a Nemumu e Gold por terem se controlado e segue com o grupo para dentro da floresta, sem perceber que 2 elfos, os mesmos que ele havia humilhado antes, estavam seguindo cada passo. Dark logo percebe que há alguém atrás deles e avisa que seria melhor pararem caso não quisessem morrer. Ele e seus companheiros aceleram o passo até chegarem ao ponto de encontro. Pouco depois, os 2 elfos surgem, anunciando com arrogância que aquele seria o fim do grupo. Sem disposição para ouvir provocações, Dark ordena que Mera resolva aquilo de uma vez. Os elfos afirmam que não adianta inventar desculpas para tentar fugir, dizendo que nem mesmo implorando ele escaparia dali. Nesse instante, Mera aparece atrás deles de forma silenciosa. Ela afirma que eles jamais deveriam ter insultado seu amado mestre, concluindo que, por isso, estavam condenados. Com seus poderes, Mera devora os 2 elfos, declarando que não se importava com possíveis súplicas. Em poucos segundos, ambos são engolidos por completo, restando apenas as espadas, que ela cospe no chão. Light agradece a Mera por dedicar seu tempo àquele assunto, mas ela responde que isso não a incomoda, pois existe apenas para cumprir a vontade de seu rei. Logo depois, outros servos se aproximam: Iceheart, Suzu e Jack. Light agradece pela presença deles e pede desculpas por ter solicitado reforços apenas para garantir sua escolta. Ele pede para que o conduzam até a torre, e Suzu segue à frente, guiando o caminho. Durante o trajeto, Jack puxa a conversa com Gold e acaba chamando seu mestre de Lightmeister. Imediatamente, todas as garotas voltam o olhar para Jack, irritadas com a forma extremamente formal como ele se dirige a Light. Jack tenta justificar que, se todos tratarem Light com formalidade o tempo todo, só estarão colocando seu líder em um pedestal solitário demais. Quando a discussão começa a esquentar, Light interrompe afirmando que aquele não era o momento nem o lugar para brigas. Continuando o caminho, Light comenta que fazia muito tempo desde a última vez em que viu Iceheart usando suas manoplas. Ela responde que, como está sempre vestida com o traje de empregada, anda focada em aprender o código das verdadeiras empregadas com Mei. Já faz tanto tempo que até acha estranho usar as manoplas de novo. Mera, rindo, pergunta por que ela simplesmente não deixa o traje de empregada de lado, mas Iceheart responde que não pode aparecer completamente sem roupas diante de seu mestre. Ellie já estava nervosa com o atraso de Light, mas fica aliviada assim que o vê chegando. Todas correm para recebê-lo, e Ellie o chama para conversarem dentro da torre. Ao entrarem, ela apresenta a Light um de seus animais de estimação,
um dragão vermelho que ajudaria na execução do plano. O último andar da torre havia sido transformado em um salão de casamento, preparado para o evento principal. Depois de se teletransportarem, Light toma seu lugar no trono e Ellie aproveita aquele momento para atualizar o grupo sobre sua operação de vingança contra Sasha. O plano é parabenizar Sasha pelo casamento enquanto a tratam como o alvo principal de uma vingança gelada. Para não desperdiçar a oportunidade, ela decidiu montar um cenário que permitisse testar suas próprias habilidades, organizando uma sequência de batalhas contra os Cavaleiros Brancos, considerados os mais fortes entre os elfos. Quando as batalhas terminassem, os Cavaleiros Brancos seriam capturados, o que paralisaria o reino élfico tempo suficiente para reunirem informações sobre todos os maestros existentes. No mesmo período, também poderiam investigar os países vizinhos e entender melhor suas forças militares. Assim, a torre serviria como base para todo esse trabalho. Enquanto isso, Sasha conduzia seu grupo em direção à torre, acreditando que estava enganando os monstros pelo caminho. Ao se aproximar, ela avista um dragão e decide recuar imediatamente, já que apenas os Cavaleiros Brancos seriam capazes de derrotar uma criatura daquelas. Isso a deixa inquieta, pois ainda precisava descobrir uma forma de matar Light antes que os Cavaleiros descobrissem que ele continuava vivo. Mais tarde à noite, Sasha reúne o conselho e relata tudo o que descobriu sobre a torre. Muitas pessoas duvidam sobre a presença do dragão, mas o chanceler afirma que Sasha não foi a única a obter essa informação. O grupo Black Motley também havia conseguido, o mesmo que denunciou os crimes de Quito, um ex-membro dos Cavaleiros Brancos. O chanceler reforça que aquela era a hora dos Cavaleiros Brancos agirem, e Hardy se levanta declarando que lideraria seu grupo para enfrentar o dragão e revelar o que estava por trás da torre. Depois da reunião, Sasha procura o chanceler e pede para integrar o grupo que enfrentaria o dragão. Em seus pensamentos, ela repetia que precisava eliminar Light antes que os Cavaleiros Brancos o encontrassem. O chanceler aceita que ela participe, mas com a condição de que pegue algo da coleção de seu pai. Assim, mais tarde, Sasha vai até seu pai para fazer o pedido. A cena muda para a entrada da floresta, onde Hardy avisa que seguirão as orientações de Sasha para chegar mais rápido à torre. Eles avançam pela floresta, enquanto Light observava tudo, tremendo de ansiedade ao imaginar a expressão que Sasha faria quando a situação ficasse desesperadora. Quando se aproximam da torre, vem um caminho se abrir e vários cães do inferno saírem de lá. Um dos elfos se oferece para liderar um ataque e reduzir a quantidade de monstros, mas o capitão recusa. O foco deles era o dragão, e para lidar com os outros monstros ele havia contratado aventureiros para distraí-los. Logo em seguida, alguns foguetes são disparados, atraindo a atenção das criaturas. O Capitão Hardy então ativa sua habilidade Silent, transformando tudo ao redor dele em completo silêncio, permitindo que avancem sem emitir qualquer som. Porém, o elfo que estava na frente acaba pisando em um círculo mágico de teletransporte, separando todo o grupo. E assim terminamos o 9º episódio do anime Shinji Teita Nakama Tachi ni Dungeon Okuchi. Se quiserem a continuação dos próximos episódios, deixem aí nos comentários, não se esqueça de se inscrever no canal para continuar pegando os próximos vídeos. Falou e até a próxima! Acabou, pessoal!